Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje, sábado, estou gravando a lição de número 7, que será ministrada no próximo domingo, dia 12 de fevereiro. O assunto da lição de hoje: Estevão, um mártir avivado. E o texto áureo diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. A verdade prática diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. E a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo de número 6, do verso 8 ao 10, e no capítulo de número 7, do verso 54 ao 60. Tá bom? Eu vou ler na versão NAA e também vou colocar o texto aqui na tela para você acompanhar. Diz assim o texto: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amém? Até aqui a nossa leitura. Então, a lição de hoje, ainda falando sobre o avivamento, né? Vai falar sobre Estevão, que foi um dos diáconos, um dos primeiros diáconos da igreja, alguém que estava à frente do seu tempo e que foi também um avivalista, um homem cheio do poder e do Espírito de Deus. E por conta disso, pôde ser fiel até a morte, né? Sendo aí então o primeiro a morrer pela causa do Evangelho, defendendo a sua fé e aquilo que ele acreditava. A nossa lição de hoje ela tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala o testemunho de Estevão. O segundo tópico fala sobre a preciosa morte de Estevão. E o último tópico vai falar sobre o avivamento no sofrimento. A nossa lição também tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. Segundo objetivo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro objetivo é conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. E antes de entrar na lição, eu te peço, deixe aí o seu like para nos ajudar. E se você estiver gostando, né, desse vídeo, comenta aqui embaixo, trazendo uma sugestão, uma crítica ou falando qualquer coisa a respeito
das aulas da escola bíblica. E eu pergunto como você tem estudado as lições da escola bíblica. Você, porventura, é um aluno assíduo, alguém que se interessa e se esforça por estudar a palavra de Deus? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. O nosso canal, caso seja a primeira vez que você clica aqui, né? Eu sou o Denis, sou de Belém do Pará e sou da Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, né? Congrego numa igreja, num templo no Tapanã, e nós estudamos aqui neste canal as lições da escola bíblica. Temos vídeos aqui todos os dias, de segunda a sexta temos o Oráculo, que é um vídeo curto, trazendo uma palavra de Deus todas as manhãs, às 6 horas da manhã, esse vídeo aparece aqui no nosso canal. E aos sábados, que é hoje, eu gravo a lição da CPAD, que é essa revista aqui, que estamos estudando, A Viva a Tua Obra, e no domingo eu gravo e posto aqui no canal a lição da revista Juízes e Ruth, que é essa bem aqui também. Essa revista, Juízes e Ruth, ela é da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E a outra revista é a da CPAD, né? Que é a que nós estamos estudando hoje. Já chegamos à lição de número 7 e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todas as lições anteriores, tá bom? E também o link de um dos oráculos para que você assista e já vá aí também vendo como funciona o oráculo, que é um vídeo curto que todas as manhãs a gente posta aqui no canal. Então, por isso é necessário a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e é importante você ativar o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Estamos muito felizes. Essa semana aí, de domingo para cá, a gente bateu a meta de 1.000 inscritos, que maravilha, já está até 1.030 e alguma coisa. E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram, a todos vocês que compartilham os vídeos, que divulgam e que fazem com que esse canal ele cresça. Então, meu muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, e tudo isso é para que o nome do nosso Deus seja glorificado e para que a sua palavra seja divulgada, né? Tô tomando aqui um cafezinho forte e sem açúcar para espantar o sono, tá bom? Então vamos lá, entrando na lição, vamos falar um pouco da introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Um herói da fé, não foi um super-herói, foi apenas um herói, mas um herói da fé. Isso é muito relevante porque todos nós temos o potencial de sermos um herói aonde a gente está. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, devido à sua atuação como um autêntico evangelista. Na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e também, receberá a coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, verso de número 10. Então aqui falou um pouco de Estevão, e como a gente disse antes, um cara com uma visão além do seu tempo, não se limitou à sua função, ao que ele devia fazer, mas fez muito e além do que devia, e assim deixou para nós um grande exemplo de como servir a Deus em vida e também até a morte. O primeiro tópico é o testemunho de Estevão, e aqui dentro tem 3 pontos ou 2. 3 pontos. O primeiro ponto é Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos, capítulo 6, verso 3 a 5.
Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 6, verso 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja, grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e também da Ásia, e eles começaram a disputar com Estevão. Então vamos analisar um pouco isso aqui. Estevão já era um homem cheio de fé e cheio do poder de Deus. Isso desde o capítulo 2, onde o Espírito desce e todos que estavam ali foram cheios do poder de Deus. Provavelmente Estevão também fez parte, estava entre aqueles que foram cheios do poder de Deus. Então Estevão, já sendo um conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia não mostra que depois do Pentecostes ele passou a estudar. Provavelmente ele já estudava muito antes, já era um assíduo estudante da palavra de Deus. Conhecia toda a história, tanto que mais lá para frente nós vamos ver que ele faz um resumo de todo o plano da salvação, desde o princípio lá, desde Abraão até Jesus. Então, era alguém que tinha um conhecimento a respeito da palavra de Deus e a interpretação certa daquilo que as Escrituras traziam. Aqui nós vamos ver que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não foi chamado para isso, ele foi chamado apenas para organizar e administrar junto aos outros diáconos a distribuição dos alimentos para as pessoas, mas ele fazia além do que ele devia. A sua responsabilidade espiritual ia além do que foi lhe confiado, Então, uma coisa muito importante aqui é que o resultado, os sinais e prodígios que Estevão fazia, isso era resultado de sua fé, isso era resultado de sua vida íntima com Deus, de um avivamento que já estava dentro dele, não que veio depois, mas era algo que já fazia parte da vida de Estevão. Antes dele ser nomeado, diácono, ele já fazia isso. Então, muitas vezes as pessoas erram por querer trabalhar apenas depois que for nomeado, depois que for consagrado, depois que for chamado. Não, Estevão já fazia essas coisas muito antes e passou a fazer ainda mais, depois que ele foi chamado a diácono. E aqui vamos falar no segundo ponto a respeito de uma oposição, de uma covarde oposição. E o que você acha dessa atitude e desse comportamento de Estevão? Comenta aqui embaixo se você acha que uma pessoa deve trabalhar apenas depois que for nomeada ou que já deve demonstrar serviço e esforço naquilo que faz para que esse esforço, esse trabalho seja reconhecido e a pessoa seja indicada ao ministério. Comente aqui embaixo. Dentro do segundo ponto, nós vamos ver uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Um debate com Estevão, em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Capítulo 6, verso 9 ao 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Então, as pessoas que não conseguiram combater no debate ali com Estevão, eles ficaram ali sem saída, então restou usar de covardia, Mentiram, compraram testemunhas falsas, pagaram ali suborno, para que outras pessoas mentissem a respeito de Estevão, que se cumpriu o que aconteceu
com o que acontecia com os profetas no Antigo Testamento. Eram vítimas de homens maus que mentiam a respeito deles, que falavam mentiras e que o acusavam daquilo que eles eram e que fizeram com que Estevão fosse levado ao sinédrio como um blasfemo. Então isso aconteceu aqui. Isso aconteceu com Estevão. Um inocente foi acusado de algo que ele não havia feito e, mesmo assim, ele se permaneceu fiel a Deus. Vamos ver aqui o terceiro e último ponto, a fúria dos acusadores. Olha o que diz aqui. Após resumir com sabedoria a história de Israel e sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então aqui, meu amigo, riscou o palito ali na gasolina. Eles já estavam furiosos por não poderem combater Estevão, e quando Estevão os acusa da dureza de coração, de ter um coração ali não circuncidado, não entregue a Deus, né, de alguém que resiste à ação do Espírito Santo, isso já mostra que eles compreendiam que Jesus era o Cristo. Isso já mostra que eles tinham consciência de que os apóstolos e os discípulos de Jesus serviam de fato a Deus e que os sinais que eram feitos ali eram pela mão de Deus. Não havia outra explicação. Então, quando Estevão os acusa disso, eles furiosamente levam Estevão para fora da cidade para o matar. Então, a intrepidez e a ousadia de Estevão mostra que ele era de fato cheio do Espírito Santo, pois mesmo sendo sozinho ali contra toda aquela multidão, ele não teve medo, ele não se acovardou, né? Ele não se rendeu ali ao que estava acontecendo, mas ele combateu veementemente como devemos fazer. Aqui encerramos o primeiro ponto, o primeiro tópico, perdão. Aqui encerramos o primeiro tópico e agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. E o segundo tópico fala sobre a preciosa morte de Estevão. Primeiro ponto, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava preparado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão gloriosa, né? Todo mundo gostaria de ter uma visão dessa, mas sempre entramos por um caminho errado, de querer ter os privilégios que os homens bíblicos, né, que os homens de Deus da Bíblia deixaram para nós. Queremos ter o privilégio que eles tiveram, mas não queremos passar pelo que eles passaram, né? Não queremos sofrer o que eles sofreram. Então, cada um deles, especialmente, tiveram a sua relevância e os seus momentos de provação e de teste ali, e eles se sobressaíram, por isso eles deixaram-nos o exemplo. Então agora é a nossa vez, é a nossa hora, é o momento em que nós vamos ter que mostrar que somos cristãos de fato e que servimos a Jesus e que não vamos negar o seu nome. Aqui Estevão teve uma visão gloriosa da parte de Deus, mas isso foi fruto de sequências de eventos de sofrimento que ele estava enfrentando. Então isso só mostra que o que está em cima, né? O que está acima de nós, a nossa recompensa, o lugar para onde vamos, o que vamos receber é infinitamente superior àquilo que estamos sofrendo e passando nesse
nesse pequeno período de tempo, né, que estamos aqui na Terra. Então isso de fato é glorioso. O segundo ponto aqui fala sobre a violência, ainda mais, né? Mais uma vez falou sobre a fúria, falou sobre a covardia da oposição. Agora, segundo ponto do segundo tópico fala sobre a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus, a Jesus nos céus, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo e levaram-no com violência para fora da cidade para lhe fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. Então aqui nós vamos ver na Bíblia a primeira menção ao apóstolo Saulo, né? Que na época ainda não era apóstolo. Era um perseguidor da igreja, estava entre aqueles que levaram Estevão para fora da cidade, entre aqueles que o apedrejaram, consentiu com aquilo, concordou com aquilo, porque sabemos que mais tarde ele vai explicar, ele achava que era certo. Então, atualmente também muitas pessoas fazem atrocidades e besteiras, bobagens sem limites, achando que isso é certo. Falta-lhes a verdadeira compreensão daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, daí a importância de você estudar de forma muito forte, de forma muito dedicada à palavra de Deus, para que você não cometa erros, para que você não faça grandes bobagens em nome de Deus, né? Achando que isso é certo, achando que isso é correto. E o último ponto aqui desse segundo tópico é o perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, conforme Atos capítulo 7, versos 59 e 56. Então veja só a atitude de um homem, de uma pessoa, né, cheia do Espírito de Deus. Essa pessoa cheia do Espírito de Deus, o Espírito de Deus agindo dentro de nós, nos faz ter atitudes parecidas com as atitudes de Jesus. Isso aqui relembra muito ao que Jesus falou ali na cruz. Quando as pessoas zombavam dele, ele disse isso: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Então, quando temos o poder de Deus agindo na nossa vida, ele nos dá uma consciência e a visão correta das coisas. Um homem, né, natural iria ter ódio daquelas pessoas, iria querer pegar as pedras e revidar, iria xingar, iria amaldiçoar, mas não. Estevão, cheio do poder de Deus, apenas orou pedindo a Deus o perdão daquelas pessoas, né, para que Deus as perdoasse. Então, que essa atitude nos comova a fazer o mesmo. E o terceiro e último tópico fala sobre o avivamento no sofrimento, porque o avivamento não vem apenas em momentos felizes e em momentos alegres, não vem apenas em momentos de festa, mas vem também no luto, vem no sofrimento, vem na dor. E é o que vamos ver aqui. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor Jesus. Algo em comum entre todos aqueles que creem em Jesus e que de fato têm a sua fé defendida, que defendem a sua fé, algo em comum entre eles é que só é possível uma pessoa morrer por Jesus se ela estiver cheia do Espírito Santo.
Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele se acovarda, ele foge, ele nega. Foi a atitude de Pedro, né? Ali antes do Pentecostes. Negou, fugiu. É o que faz aquele que não tem o Espírito de Deus. Mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles não conseguem negar a Deus. Eles não conseguem negar a sua essência, né? É o que Jesus fala ali no final de Apocalipse. Aquele que é limpo, que se limpe ainda mais. Aquele que é fiel, que seja ainda mais fiel. Aquele que é santo, que se santifique ainda mais. Mas aquele que é sujo, que se suje ainda mais. Então, a verdadeira identidade do crente, ela se revela, né? Ela se revela nos momentos de dificuldade. Quem é você quando te xingam? Quem é você quando você é oprimido? Quem é você quando mentem a teu respeito? A sua atitude ali nesse momento de desgraça e de sofrimento, ela revela quem de fato você é. Né? Olha a história de Jó ali. Né? Quando ele perde tudo, o que é revelado ali? Um adorador. Alguém que é fiel a Deus. Não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Né? Então, a gente tem que entender isso. O sofrimento, ele vai revelar, ele vai nos lapidar, ele vai externar o que há de fato dentro de nós. E isso aconteceu com Estevão. O sofrimento que ele viveu, o embate que ele teve, a contradição o combate que trouxeram contra ele, o revelou, o mostrou quem de fato ele é. Um homem de Deus, um servo de Deus, fiel a Deus até a morte, em meio às dificuldades, enfrentando ali a morte, permaneceu fiel a Deus. Que exemplo, né? E aqui o segundo e último ponto do último tópico, que é o 3, fala sobre o avivamento no sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa de sua fé em Jesus. A Bíblia mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente, espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, né, quando estamos enfrentando ali as maiores dificuldades, o Espírito de Deus ele nos renova, ele nos fortalece. Foi o que comentamos anteriormente. A conclusão da nossa lição, ela diz assim, ó, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-la no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Então é a nossa responsabilidade. Temos aqui o exemplo de Jesus, o exemplo de Estevão, o exemplo de outros tantos que viveram e que foram fiéis a Deus em meio às dificuldades da vida, mas que assim permaneceram fiéis e receberam a devida recompensa por isso, tá bom? Aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Responde aqui nos comentários agora o questionário da nossa lição. E eu também vou colocar esse questionário como comentário fixo aqui, mas eu preciso da sua resposta, tá bom? Responde aqui. A primeira questão diz assim: quando pela primeira vez o nome de Estevão aparece na Bíblia? Segunda pergunta: o que Estevão denunciou? Terceira pergunta: qual foi a visão que Estevão teve? Quarta pergunta: que sentimento Estevão não demonstrou diante de seu suplício e dores? E a última pergunta, a quinta: o que é a alegria do Senhor para o crente avivado? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até a próxima. Fica na paz.